Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, hoje nós vamos falar a respeito da festa de Shavuot. E o que é essa festa? Então, Shavuot, ou festa das semanas, ou festa de Pentecostes, ou festa do Pentecostes, é a mesma coisa, só muda a denominação. E essa festa simboliza a jornada espiritual do povo judeu, desde a libertação do Egito até a revelação das tábuas da lei no Monte Sinai. Isso no Antigo Testamento. E depois no Novo Testamento, daqui a pouquinho eu falo o contexto para vocês. Então, a festa de Shavuot acontece no terceiro mês bíblico, que é o mês chamado Sivan, que no culto de quarta-feira passada nós falamos a respeito um pouco do mês de Sivan. Hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais junto com esse entendimento sobre a festa de Shavuot. Então, o mês de Sivan, ele começou na quinta-feira da semana passada, às 18 horas, ok? No portal de Rosh Hodesh, que é o primeiro dia, do mês bíblico. Então, assim, quais os fatos bíblicos que aconteceram no mês de Sivan? Para vocês poderem fazer uma conexão e entender as bênçãos espirituais que serão liberadas e já estão sendo liberadas sobre as nossas vidas através desse terceiro mês. O primeiro texto que eu quero ler é o texto de Esther, Esther 8, capítulo 8, nos versículos 8 e 9, que diz assim: Escrevei, pois, a respeito dos judeus, o que bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque todo edito redigido em nome do rei e selado com seu anel é irrevogável. Imediatamente foram convocados os escribas reais. Era o terceiro mês, que é Sivan, 23º dia, e, sob a ordem de Mardoqueu, eles escreveram aos judeus, sátrapas, aos altos oficiais das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada província, segundo sua escrita, a cada povo, segundo sua língua, e aos judeus, segundo sua escrita e sua língua. Então, qual que era o acontecimento que estava circulando aí nesse momento bíblico? Existia um decreto de morte sobre os judeus, sobre o povo de Deus. Porém, nessa data do mês de Sivan, do terceiro mês de Sivan, um decreto de vitória foi estabelecido sobre o povo judeu e selado com o anel do rei. Então, nesse mês, pega a primeira chave profética, nesse mês existe uma unção de respostas e liberações de decretos para as nossas vidas. Não é à toa, que nós estávamos, ainda estamos, hoje foi a 49ª contagem do Homer, até a celebração da festa de Shavuot, que começa amanhã, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, ou seja, nesses 49 dias da contagem do Homer, foram liberados decretos da palavra do Senhor, ok? Então, isso é uma chave espiritual. A unção, uma das unções que está sobre esse terceiro mês, que é o mês de Sivan, são decretos estabelecidos por Deus de vitória sobre a sua vida. Então, eu não sei o que você está vivendo, mas naquela época, no período de Esther, o pessoal estava abatido, eles estavam desanimados, eles estavam literalmente com um decreto de morte que todo o povo seria exterminado. Porém, o Senhor, ele mudou a sorte daquele povo a partir desse decreto que foi estabelecido no terceiro mês, que é um mês de Sivan. Depois aconteceram algumas coisas até a festa, de Purim, porém, o decreto foi estabelecido no terceiro mês, no mês de Sivan, que é esse mês
que nós estamos vivendo, ok? Eu quero ler um outro texto que está em Êxodo 19, 6, que diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha que palavra forte que aconteceu no terceiro mês da saída dos filhos de Israel. Então, se a gente for construir um entendimento de tudo que começou a acontecer lá no primeiro mês bíblico, que foi o mês de Nissan, onde nós comemoramos e celebramos a festa de Pêssah, né? Então, no primeiro mês, nesse período, o que o Senhor fala aos israelitas? Ouça as instruções, obedeça, e o sangue do cordeiro vai livrar os primogênitos de vocês da morte. Quando nós chegamos no segundo mês, o mês de Ar, o Senhor fala para guardar a palavra e ele traria cura. Guarda a palavra e seja curado. E agora, nesse terceiro mês que nós chegamos, né, que inclusive nós vamos comemorar a festa de Shavuot, ou Pentecostes, ou festa das semanas, o Senhor nos diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, a minha aliança, eu tomo vocês como propriedade particular. E eu faço de vocês reino de sacerdotes. Isso está falando de governo. E o Senhor sela o seu povo que está andando e cumprindo os seus princípios e os seus mandamentos. Então, isso é muito forte. Essa revelação é uma revelação tremenda, porque esses 3 meses são a base para um ano, né, de bênção e de frutificação, certo? Porque nós estamos iniciando os 3 primeiros meses do ano bíblico, né? E a primeira estação, que é a primavera, e já vem com uma revelação e com tantas promessas da parte do Senhor. Quero ler um outro texto que está em 2 Crônicas 15, de 1 a 19, que diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos, não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também
das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel despertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no terceiro mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifícios ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Pessoal, tem gente que está com o microfone aberto, está atrapalhando aqui, está dando interferência. Ok? Deixa eu ver quem está com o microfone aberto aqui. Por favor, tomem cuidado com isso, porque está dando interferência, ok? Então, vamos continuar lendo o texto. Então, vamos lá. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a boa vontade. Buscaram ao Senhor e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Aserá, uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedrom. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Israel as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Então, esse texto, ele fala de uma renovação de aliança, ele fala de uma reforma, ele fala de um alinhamento. Porém, a palavra diz que os altos não foram tirados. E esse texto se refere também a esse mês que nós estamos vivendo, que é o terceiro mês, que é o mês de Sivan. E o que esses altos significam? Esses altos eram as raízes de mentalidade que não foram removidas. E todas as vezes que a mente fica presa a Roma, à Grécia, ao Egito, à Babilônia, ou seja, as coisas do mundo, se essa raiz, se ela não for arrancada, a qualquer momento, a pessoa corre o risco de vir dúvida na mente, questionamento, ânimo dobre, e a pessoa vai voltar para trás, ela vai retroceder. E esse movimento era constante entre os reis de Israel. Eles oscilavam. Então, muitos começavam muito bem, mas terminavam muito mal, justamente por conta disso, certo? Então, as raízes, elas têm que ser arrancadas. E uma coisa que eu acho muito importante dizer é que essa visão, né, que para mim é uma peça-chave no processo de cura e libertação, quando a gente diz sobre os tempos, as estações bíblicas, se você observar, quando você entra nesse tempo, você vai construindo um alicerce de bênção, de frutificação, de restituição, de aceleração e de remissão do tempo, que foi o que eu falei lá em Peça. Porém, todo plantio tem o tempo da sua colheita. Então, se você plantou em Peça e de repente você não viu mudança, continua plantando agora em Shavuot,
depois plantem tabernáculos, porque quando você terminar quando você terminar esse ciclo de bênçãos, quando você terminar esse ciclo, né, que remete aos tempos bíblicos, o que vai acontecer? Quando você chegar no próximo ciclo, que começa novamente com Pêssah, você vai olhar para trás e você vai observar a sua vida caminhando diferente. Se você caminhar nos tempos bíblicos com entendimento, né? O que que você vai perceber? Você vai perceber um movimento na sua vida não cíclico, onde você ficava paralisado e que só girando em círculos, em movimentos circulares, sem sair do lugar. Tinha uma melhora aqui, uma melhora ali, mas depois voltava para o mesmo ciclo de repetição. Você começa a perceber um movimento espiral, onde você completa um ciclo e sobe um degrau. Completa outro ciclo e sobe mais um degrau. Completa outro ciclo e sobe mais um degrau. É isso que começa a acontecer. Por quê? Porque o Senhor, ele tem compromisso com a palavra dele. E ele mesmo diz que essas festas, né, essas três principais festas bíblicas, que foi Pêssah, agora nós estamos na véspera de Shavuot, e depois vamos ter tabernáculos, né? Tabernáculos esse ano eu preciso olhar se é setembro ou se é outubro. Então, você começa a entrar nos princípios, entrar no cumprimento da palavra, e aí não tem como dar errado, se você estiver alinhado com os propósitos do Senhor, cumprindo a palavra. E agora eu vou falar um pouquinho sobre essa festa de Shavuot, né? Porque eu já ouvi algumas pessoas que estão até aqui que falam que até os pastores eles fazem as festas, mas eles não explicam. Então a pessoa não sabe, né, o que significa. Então, como eu já disse, Shavuot, festa das semanas ou Pentecostes, na verdade é a mesma coisa, só muda a denominação. Iniciou quando as tábuas da lei, que é a Torá, né, ou seja, a palavra de Deus, foi entregue a Moisés no Monte Sinai. No Monte Sinai. Então, o que faz com que haja um selo da parte de Deus sobre o povo é o cumprimento dos princípios e mandamentos estabelecidos pelo Senhor, né, na sua palavra. E isso é o único antídoto contra as trevas. E é por isso que eu tenho batido sempre na mesma tecla. Quem não cumpre a palavra na íntegra não tem como viver uma vida abundante que busca, né? Tem muitas pessoas que já estão na igreja há anos, mas a vida não muda. Não, né? São pessoas de Deus, são pessoas, né, que buscam viver uma vida reta, mas por conta da ignorância, do não conhecimento dessas chaves espirituais, a vida simplesmente não anda, né? A pessoa vive uma vida escassa, vive uma vida paralisada. No Novo Testamento, o Pentecostes, né, que é essa festa que nós vamos comemorar a partir de amanhã, é celebrado, né, foi celebrado 50 dias depois da Páscoa e no 10º dia depois da ascensão de Jesus. Se você voltar para esse tempo, depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias ministrando e ensinando aos seus discípulos. E quando faltavam 10 dias, os discípulos eles permaneceram no cenáculo até a descida do Espírito Santo, né, no dia do Pentecostes. Então, olha que lindo, né? O que foi gerado lá no Antigo Testamento foi confirmado também no Novo Testamento. Existe uma confirmação para não deixar dúvida que é algo da parte do Senhor que ele deseja que seja cumprido. Porém, a festa de Pentecostes não tem só o contexto de dons, de orar em línguas, não tem só esse contexto do mover que vem através do Espírito Santo, mas também e principalmente tem o contexto da palavra, de cumprir os princípios da palavra. Porque Pentecostes é a festa da palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vem
nos trazer, nos fazer lembrar de toda a palavra que foi liberada da parte de Deus. E aí sim vem um mover sobrenatural. Aí sim acontece um mover sobrenatural. Então, olha que coisa mais maravilhosa, né? Você cumpre a palavra, você estuda a palavra, você declara a palavra, e então o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus, ele vem com esse mover. Ele vem com esse mover, nos fazendo lembrar das promessas, nos fazendo lembrar de toda a palavra estabelecida pelo Senhor. E o interessante é que o Espírito Santo de Deus, ele nos leva a Jesus. E Jesus nos leva ao Pai. Então, olha que complexidade, olha que chave espiritual que nós temos dentro dessa festa de Shavuot, né? Então, em Pessa, que aconteceu no primeiro mês bíblico, o Senhor nos livra da morte, né? Livra os primogênitos da morte e nos liberta. Ele traz libertação, ele traz níveis de libertação. No segundo mês, é o mês que traz cura, e é um mês de transição entre Pessa e Shavuot. E agora, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, o Senhor sela com a palavra e estabelece um tempo de avançar. Então, vai pegando essas chaves espirituais para você tomar posse, para você entender, né, o que está prestes a acontecer. E como comemorar Shavuot? Na verdade, a comemoração de Shavuot é diferente da comemoração de Pessa. Na verdade, em Pessa, né, tinha muitas pessoas que queriam comemorar na íntegra, então a pessoa fazia um jantar, né, assava um cordeiro, comia a carne do cordeiro, né, então fazia aquele jantar e tudo mais. Depois entrou, e depois no outro dia de Pessa, entrava nos pães ázimos, aí ficava passando aquele tempo ali, né, sem comer fermento, orando, pedindo para o Senhor remover toda a impureza. Em Shavuot não tem isso. Em Shavuot, ou Pentecostes, é uma festa de gratidão e honra a Deus por tantas bênçãos já recebidas nas nossas vidas. E é também uma festa de alegria pelas bênçãos que o Senhor está nos entregando agora e por aquelas que ele vai entregar, né? Então, Pentecostes é uma festa de renovação. Então, o Senhor, ele nos renova na obediência da sua lei, da sua palavra, e renova com o poder do Espírito Santo de Deus. Renova a alegria, né? Traz gratidão, né? Por todas as bênçãos, tanto pessoais como materiais, ou seja, em todas as áreas das nossas vidas. Então, a palavra Pentecostes, ela vem do grego e quer dizer 50 dias, né? Por isso que teve a contagem do Homer, né? E é por isso também que tem algumas versões que fala festa das 7 semanas, né? Ou festa das semanas. Em hebraico, significa, em hebraico a tradução é Shavuot, que também significa semanas, né? Que está correspondendo a 7 semanas completas até Shavuot. Então, quando sai de Pessa, você começa a contar o Homer, e então você conta 7 semanas completas, e então acontece a segunda festa, que é essa festa de Shavuot, né? Que é um período que nós recebemos uma unção sobrenatural de colheita e de prosperidade. E essa festa, eu quis fazer esse culto hoje justamente para trazer esse entendimento, porque a maioria das pessoas não entende, né? E precisa saber. Você precisa saber debaixo de qual unção que você está movendo, né? Daquilo que está, as chaves espirituais, os códigos proféticos que virá sobre a sua vida por conta dessa festa. Então, essa festa, ela inicia amanhã, às 18 horas, né? Às 18 horas de amanhã, abre-se o portal e termina no dia, deixa eu ver, acho que é no dia 13, isso, e termina no dia 13. E termina no dia 13, que é, né, que estou com o calendário aqui do lado, que é quinta-feira. Então, amanhã, dia 11, às 18 horas, abre o portal profético,
tá, dessa festa de Shavuot. Então, encerra no dia 13 de junho, às 18h59, certo? Então, é uma festa que você vai estar nesse espírito, celebrando o Pentecostes, nessa festa, né? Porque nós vamos celebrar a entrega dos frutos da terra. Eu quero deixar um texto de referência para você. Eu não vou ler todo o texto agora, porque eu já li esse texto quando eu estava falando sobre Peça. Então, se você não assistiu esse culto, né, você pode assistir, porque todos os cultos estão gravados na playlist, né, do YouTube. Porém, eu vou deixar esse texto para você ler, que é o texto de Deuteronômio 16, de 1 a 22, que fala, né, que é um cumprimento do Senhor às 3 festas bíblicas, essas principais festas bíblicas. Mas eu vou ler para vocês Deuteronômio 16, de 9 a 12, que está falando especialmente dessa festa. Então, vamos lá. Está escrito assim: 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, começarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os farás. Então, esse texto ele deixa claro que é uma festa de alegria, que é uma festa de comemoração. Se você tiver família com a mesma visão, né, se você, de repente, compartilha da mesma fé com a sua família, ou de repente com a sua, enfim, com os vizinhos, com pessoas que estão próximas de você, você pode celebrar. Você pode celebrar, sim, né, fazendo um jantar, da forma que você quiser, mas principalmente com foco da palavra. Então, nessa comemoração tem que ter leitura da palavra, tem que ter busca, né, da palavra, né? Então, porque o foco dessa festa é a palavra. E aí, então, você, nesses 2 dias que o portal vai estar aberto, você também entrega a sua oferta, né? Porque é uma festa onde você vai ofertar ao Senhor em função de tudo aquilo que ele tem feito na sua vida. Na festa de Shavuot, não tem especificação de valor na Bíblia, diferente de Pêssah, tá? Então, é uma oferta, eu acabei de ler esse texto e fala sobre isso. É uma oferta voluntária, de acordo com aquilo que Deus tem te abençoado. E também de acordo com a colheita que você quer ter, certo? Então, tem algumas pessoas que multiplicam, né, o valor, de repente, de uma refeição por 49 dias e entrega como oferta. Por quê? Porque em Êxodo 16:16 está escrito assim: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada homem conforme ao que pode comer. Um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada homem tomará para os que se acharem na sua tenda. Então, tem algumas pessoas que ministram isso, né? Para poder calcular mais ou menos o valor de uma refeição e multiplicar por 49, tá? Mas isso daí é pessoal, né? Eu sempre falo para a pessoa orar ao Senhor e realmente fazer aquela, entregar o seu melhor, porque o Senhor, ele merece o melhor, certo? Porque isso vai, você entrando nesse portal, você entrando nesse portal, cumprindo aquilo que está estabelecido na palavra, isso vai trazer uma ativação profética sobre a sua vida, principalmente sobre isso que está declarando na palavra, ok? Tudo isso que eu já falei.
ok? Então, separa a sua melhor oferta e apresenta dentro desse portal profético para que você possa receber, né, a ativação dessa festa sobre a tua vida. Então, eu quero agora encerrar a gravação, porque eu vou esclarecer dúvidas que, de repente, você pode ter.